Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Nesta quarta-feira o Flamengo viaja aí com o famoso Aeroflá. Hoje aí a torcida do Flamengo promete aquela linda festa no aeroporto, até o aeroporto no Rio de Janeiro. Então tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, vamos aí para esse corte que eu preparei para você. Pronúncia, professor, mais ou menos, né? Poderia repetir, por favor? Esperance, da Tunísia. E aí, obviamente, um nome, né? Uma palavra francesa. Rival do Flamengo, conheça um pouco mais sobre o Esperance, não sei se está certa a pronúncia. Principais títulos: 4 vezes Champions League africana, né? 34 vezes campeão da Tunísia, 16 vezes campeão da Copa da Tunísia. Destaques: classificado como o melhor ranqueado elegível da Confederação Africana, vice-campeão da Champions League 23 e 24, quando foi derrotado, olha por quem? Pelo Al Ahly do Egito. Está sempre presente. Olha, Atual campeão da Liga da Copa Tunisiana, na temporada 24. da Liga e da Copa. Da Liga e da Copa, boa. Temporada 24-25, 46 jogos com 75,4% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo é o único dos 4 brasileiros que ainda não está lá, viaja hoje. Com a Aerofly e tudo, viu, Eugênio? É isso. A torcida vai apoiar lá, apesar do frio, da chuva, a torcida do Flamengo sempre presente. O Esperance, eu já tive a oportunidade de ver um pouco do futebol do Esperance. É um time que, tecnicamente, não é tão bem dotado, diríamos, mas é um time de muita entrega física e muita aceleração, é contra-ataque, é bola comprida, ligação diretíssima. Com os homens de frente para tentar ganhar jogo, né, desse tipo de situação. O Flamengo é favorito, claramente favorito contra o Esperance, mas vai ter que ralar, vai ter que correr, vai ter que jogar o seu futebol no mais alto nível, porque é um torneio mundial de clubes. Então, como a gente viu ali, é um clube dentro da Tunísia que se sobressai demais na temporada. Ganhou as 2 competições, né? Fez a... Como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o quê? Doblete, né? Fez o doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa e o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros. Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi, joga com a 10, é o artilheiro do time, foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante que chama Rodrigo Rodrigues, que não é titular, mas que entra também bastante, é bastante usado. Aí ser jogador mais de área. São 2 brasileiros aí do time do Esperance. Portanto, terá um jogador ex-Vasco. Jogou pouco tempo no Vasco, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho Não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas... Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, la ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal. Só que, vamos pensar na parte prática. Para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, professor? Não é um mau time também. LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né? Claro que a cabeça... Qual é o outro time, além do Esperance e do Chelsea? LAFC, Los Angeles Futebol. É o LA. É o outro ganhando do americano. América do México, aquela disputa pela vaga que era do Leão. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é, assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu E povo... o Chelsea é você ir lá para desfrutar. Mas a grande disputa por vaga é o Chelsea. A não ser que você faça A disputa bobagem. do Flamengo é pela segunda vaga. Eu acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os 2 vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários, tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing. Porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea
tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então acho que o momento que o Chelsea chega, e é a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. É. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. É. Você tem 2 ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, olha, poderia até sonhar com... Ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas de umas semanas para cá, acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente estava mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. Vamos falar do Borussia Dortmund, adversário do Fluminense. Ele está lá na FERJ porque temos novidades em relação ao Campeonato Carioca de 2026, não é isso, Dori? Boa tarde para você, amigo. Seja bem-vindo. O corte de cabelo fica mais fácil. Boa tarde pra você, boa tarde, Bocão, Fernandão, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Pois é, a gente está aqui na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Terminou agorinha o Conselho Arbitral do Campeonato Carioca de 2026, faltando mais de 7 meses para o início do torneio. Algumas decisões importantes já foram tomadas por aqui. A principal delas foi a diminuição do número de jogos. Serão 10 datas, 5 a menos que nessa temporada. Com isso, o campeonato tem o início previsto para o dia 21 de janeiro, 30 dias após o fim do Brasileirão. Com isso, o tempo de pré-temporada será maior para os clubes. Os presidentes, representantes que estiveram por aqui elogiaram essa decisão da federação, se adequando, então, a uma exigência feita pelo presidente da CBF, Samir Chaud. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, representou o Flamengo aqui na reunião, o presidente, e o Carlos Amodei, do Fluminense, durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Há também uma mudança significativa, uma mudança completa, na verdade, na fórmula de disputa. Serão 2 grupos com 6 times e os grupos se enfrentam. Os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B na fase classificatória e vice-versa. Após esses 6 jogos, 4 times de cada grupo avançam para as quartas de final. E aí, nas quartas de final, no mata-mata, esse cruzamento acontece dentro do próprio grupo. Ou seja, o primeiro do Grupo A enfrenta o quarto do Grupo A, o segundo do Grupo B enfrenta o terceiro do Grupo B e por aí vai. Então há essa mudança também. E no mata-mata, só a semifinal será disputada em ida e volta. As quartas de finais serão disputadas em apenas um jogo, as semifinais em ida e volta, como eu disse, e a grande final em jogo único. Essa é outra grande novidade que também foi elogiada por aqui. Afinal de contas, hoje em dia, as principais competições a nível mundial são decididas em apenas um jogo, como a Libertadores, a Liga dos Campeões, enfim, outras competições mundo afora. Então, essas decisões foram bastante elogiadas por aqui e teve também, claro, o sorteio da tabela, o sorteio dos grupos e também dos jogos da fase classificatória. Vou ler aqui para vocês, então, a nossa equipe, através do nosso Luiz Felipe, sempre ligado, preparou uma arte para mostrar melhor como ficaram os grupos. No Grupo A, os 2 grandes em cada grupo, né? No Grupo A, a gente tem o Fluminense, o Vasco, o Volta Redonda, o Sampaio Correia, a Portuguesa e o campeão da Série A2, que ainda está sendo disputada. E no Grupo B estão Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Vale a gente ressaltar aqui, o primeiro clássico será na 3ª rodada entre Flamengo e Vasco. Então, o Campeonato Carioca mais enxuto, Flávio, que promete dar mais emoção a essa competição, o campeonato mais charmoso, estadual mais charmoso do país, agora de uma forma diferente. Volto com vocês. Valeu, Dori. Muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho, bom retorno para ilustrar bem aqui, para o nosso telespectador também ficar atento. Esses são os grupos já do Campeonato Carioca de 2026. Só tem uma equipe aqui que ainda não foi confirmada, que vai sair aí nos próximos meses, o campeão da Série A2. Uma diminuição importante no número de datas, de 15 datas do ano passado para 10 datas, tendo quartas de final, semifinal e final. Times se enfrentando em grupos distintos, mas depois, para a fase mata-mata, o primeiro e o quarto do mesmo grupo, como bem trouxe o Igor Dorileu. Eu gostei dessa fórmula, eu gostei da diminuição de datas,
E eu acho que vai dar um respiro um pouco maior, né, Bocão? Até porque reclama-se muito do calendário, né? Sim. E essa diminuição aí vai trazer um pouco, mesmo que sejam poucos jogos, mas faz a diferença um pouquinho para alguns clubes que se apresentam depois, que tem um planejamento diferente, enfim. Mas isso foi muito por conta da pressão da CBF, né? Exatamente. Do novo presidente da CBF, que já disse quando assumiu que iria diminuir as datas dos campeonatos estaduais. Não só no Rio de Janeiro, me parece, que acho que no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Ele vai... Isso é bom, isso é bom. Gostei do formato também. É bom, infelizmente as pessoas hoje acham ver o campeonato que é charmoso, mas como entretenimento, como atrativo, ficou um pouco de lado. Tomara que o Rubinho, que é um grande parceiro, um grande amigo que eu adoro, um grande abraço, ele tem atrativos melhores hoje no Campeonato Carioca para justamente os clubes se dedicarem também, não só os grandes, mas nesse formato aí, os clubes que vivem disso, os clubes de menor investimento, né? Um mês de pré-temporada, um mês do fim do Brasileirão até o início do Carioca. É uma pré-temporada um pouco maior. Aprovou, Fernandão? Flavinho, eu tenho um pensamento bem peculiar com relação aos estaduais. Vivi, depois que eu parei de jogar, um pouco mais presente nos clubes menores, sei a dificuldade que existe e sei o quanto os estaduais são importantes para essas equipes, não só para os jogadores, mas para os profissionais que circulam dentro desses clubes. Pode ser necessário por causa do grande calendário que existe no futebol brasileiro, mas que a CBF, tendo feito essa pressão, que encontre algumas soluções, né, para essas equipes que consigam ter um campeonato regional entre si, em que consigam jogar e no final façam alguma coisa mais nacional. Eu não tenho a receita do bolo, até porque eu não ganho para isso, mas os caras estão lá dentro para fazer esse tipo de trabalho, até porque é desse garimpo nacional de estaduais que vem grandes jogadores também. Se a gente conseguir ter uma ideia bem clara de como poder reutilizá-los, né, da melhor forma possível, esses clubes, até para os profissionais que estão ali trabalhando, enfim, a gente vai seguir por um caminho bem interessante. É isso aí, vamos torcer. Faz hoje o último treino antes do embarque para os Estados Unidos. Claro que a torcida vai fazer aquela festa, o tradicional Aeroflá. Vamos ver. Nem mesmo o frio atrapalhou os últimos momentos do Flamengo no Rio de Janeiro, momentos antes do embarque para os Estados Unidos. O rubro-negro ainda terá mais uma atividade hoje, às 5 horas da tarde, no Ninho do Urubu, antes de seguir viagem para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, junto com os jogadores que estavam com a seleção brasileira. A recepção no aeroporto do Galeão promete ser calorosa, com o Aeroflá previsto a partir das 6h30 da noite para recepcionar o elenco. Enquanto isso, o Fla teve a boa notícia envolvendo sua principal contratação. Jorginho teve seu nome publicado no BID e está liberado para entrar em campo. A delegação do Flamengo chega a Atlantic City na manhã de quinta e já realiza treino na Universidade de Stockton na parte da tarde. O clima de Mundial já começou e o time de Felipe Luiz promete empenho na principal competição do ano. Pedrosa estava perguntando, eu acho que eu tenho a resposta ali, está escrito ali, ó, o Flamengo segurou a viagem e agora com o elenco completo, o time parte hoje às 11 horas da noite, né? Isso. Perfeito, é isso. E eu estarei lá fazendo reportagem, vocês conferem amanhã aqui como foi, eu vou para lá depois. E daí eu vou entrar ao vivo também no Tá Na Hora Rio. Fica aqui no SBT que você vai ficar por dentro de tudo. E com o Gerson, é isso que eu com o Gerson. A pergunta que eu fiz, eu acho que a torcida do Flamengo inteiro quer saber. É claro. E o Gerson? E o Gerson? O Gerson viaja normal. E aí dá tempo, todo mundo volta, se encontra e vai, não é isso? Pedrosa, inclusive vai até trazer um negócio aqui hoje, pela manhã, 6h30 da manhã, eu na praia. Eu até pensei, falei, gente, o Gerson vai trocar isso pela Rússia. Não faz o menor sentido, Tá maluco, rapaz. Pô, mas tudo bem. Eu juro que eu pensei nisso, verdade. Eu falei assim, meu Deus, eu filmando assim, falei, o Gerson vai trocar isso. Pela Rússia. Frio, tudo bem. danado. E olha que o tempo aqui não tá nem firme. Mas ainda assim é melhor que na Rússia. O frio daqui é o calor de lá, pô. É o calor de ano, então. Mas tudo bem, com o Gerson
no avião, o Flamengo vai embarcar logo mais. Não só o Gerson, os demais jogadores. Arrascaeta, toda a turma. Varela, Danilo, Alexandre. É isso aí, exatamente. A turma grande. Wesley, exatamente, todo mundo. O Vene, e o pessoal que estava no departamento médico, quem está saindo, o caso do Alexandre e do De La Cruz, quem desses aí já está mais próximo para voltar? Na verdade, o Gonzalo Plata e o De La Cruz. O Plata. São esses dois jogadores que estão, teoricamente, no departamento médico do Flamengo. O Plata que teve toda a confusão lá Exatamente, com a seleção do Equador, chegou a viajar, retornou, não entrou em campo. Eu acho que não entrou em campo muito mais por conta da postura do Flamengo, a gente já debateu isso aqui. Mas, enfim, o Plata está muito mais próximo de voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz do que o De La Cruz. Arrisco a dizer que o De La Cruz nem tem confirmada a presença dele na estreia. Segunda-feira, né? Que a gente até conferiu agora. Aí o Plata deve jogar na segunda-feira? O Plata deve ficar à disposição, sim, porque ele já está fazendo trabalhos no gramado. Então, o próximo passo é você treinar com os demais jogadores. O De La Cruz, pelo menos até ontem, nem no gramado tinha ido ainda. Estava fazendo trabalhos na academia. Ou seja, está mais distante de voltar. Então, por isso que arrisco a dizer que ele não tem presença confirmada na estreia na Copa do Mundo de Clubes. E foi uma lesão bem mais grave também. Uma de quantas? Você poderia fazer esse levantamento, hein? Quantas lesões o De La Cruz teve desde que chegou no Flamengo? É uma boa pauta pra gente, de verdade. Boa, né? Quantas lesões o De La Cruz teve desde quando chegou ao Flamengo, né? E quantos jogos ele perdeu por conta disso. Inclusive, a gente até já debateu isso aqui, que pra gente é questão de tempo o Jorginho se tornar titular por conta disso. Não por conta do futebol que o De La Cruz apresenta, mas por conta do número de jogos que ele deixa de entrar em campo por conta desses problemas físicos. E são vários problemas físicos. E é um jogador que já veio para o Flamengo com isso. Quando o Flamengo contratou na ocasião, todo mundo sabia. A questão é você saber manusear melhor e gerenciar melhor essa saúde do De La Cruz. Você escolher determinados jogos. Não adianta você botar numa sequência de jogos que uma hora o De La Cruz vai sentir. Ô Pedrosa, quando eu fui lá pra Argentina, né, o pessoal adora o De La Cruz lá, a galera do River Plate, eles não entendem meio que o Flamengo não aproveita bem o De La Cruz, ele joga recuado, ele é um coadjuvante, e lá no River Plate ele era o grande ídolo, jogava mais avançado. Ele ainda não foi aquele jogador que a gente via no River Plate aqui no Flamengo, né? Eu acho que o problema não é o Flamengo. O problema, pra mim, é o próprio De La Cruz, que não consegue, por tudo que a gente comentou aqui agora, ter uma regularidade física. Se ele tivesse uma regularidade física, o De La Cruz já fez ótimas partidas com a camisa do Flamengo. Ele já fez jogos que a gente fala, cara, esse cara joga muita bola, intensidade, lá no começo roubada também, de bola. Né? Porque depois ele não teve sequência, chega muito bem à frente, ele consegue ser o cara, o box-to-box mesmo, aquele cara que busca a bola lá atrás e arrasta. Sendo que, assim, esse jogador é meio imaginário, porque ele pouco participa. E quando a gente vê o Jorginho chegando, se o Jorginho mantiver o nível de atuação do Jorginho, cara, vai ser questão de tempo, porque o Jorginho joga muita bola. Muita. Nós, brasileiros, a gente tem que não acompanham o futebol internacional, a gente só começa a valorizar o jogador quando ele tá aqui no Brasil. Porque ele veste a camisa e o pessoal, cara, como é que esse cara joga tanta bola? Sendo que ele sempre jogou bola. Sim. O Jorginho sempre foi um excelente jogador. Itália, agora as pessoas vão começar a entender o nível do jogador que é o Jorginho. Então, assim, o De La Cruz, pra mim, na minha visão, é muito mais físico. O problema dele é físico. O De La Cruz não joga 15 jogos seguidos. Pode até pegar esse levantamento. O De La Cruz, 2 anos de Flamengo? 2 anos. Vai fazer 2 anos. Ele jogou 10 jogos seguidos? Talvez só no início. O melhor momento do De La Cruz, você vai lembrar também, Pedro, foi o primeiro semestre da temporada passada com o Tite. Que no Campeonato Carioca a gente falava que ele era o melhor jogador em campo. Sim, inclusive a torcida do Flamengo brincava. O De La Cruz está carregando vários animais, lembra disso? Ninguém nunca carregou tanta gente assim, porque o De La Cruz estava jogando muita bola. Foi a fase boa dele, começo do ano passado. Mas aí por quê? Ele entrou numa sequência de jogos intensos, aí o segundo semestre dele da temporada passada foi ruim. Eu acho que foi na Copa América, se eu não estou enganado. Também, ele teve problema e quando voltou... Ele foi muito utilizado no Campeonato Carioca. E aí no segundo semestre, quando era para ser utilizado, ele acabou... E lá se joga menos e as viagens são mais curtas. Ele não estava tão habituado. O outro cara que a gente pode ficar ligado e pode, por causa da maratona de jogos, é o caso do Alexandre, que também tem jogado bastante. A gente tem esse dado, quantos jogos ele jogou nesse mês, porque juntou Flamengo, Seleção Brasileira, titular aqui, esses 2 jogos agora. Ontem eu fiz esse levantamento e foi exatamente 30 dias. Do dia 10 de maio ao dia 10 de junho, que no caso foi ontem, ele entrou em campo 8 vezes. E as 8 vezes como titular, ficando praticamente 90 minutos em campo em todas.
8 jogos como titular em um mês. Em um mês, exatamente 30 dias. Esse cara não vai estourar também, né? Ele tem 34 anos, jogador de, teoricamente, idade avançada, mas aí que tá. Ele não é um jogador que tem um histórico de lesão. Você tem que manusear, óbvio, gerenciar, mas ele não tem histórico de lesão. Eu acho que o Alexandre, ele tá conseguindo chegar à melhor forma física dele desde quando ele chegou ao Flamengo. Porque você jogar 8 jogos seguidos... Mais de 700 minutos. Em 30 dias e ficando 6 jogos o tempo todo em campo. Ele só foi substituído 2 vezes nos minutos finais. Então, assim, de certa forma, ele mostra para aqueles que tinham dúvidas de como seria o Alexandre, olha, eu tô apto, eu tô bem, eu aguento a maratona. O cara tá justificando o salário. Joga muito. Tá jogando bem. Foi até 8... discreto ontem, mas nos últimos jogos do Flamengo ele foi bem. Eu acho que o discreto dele é um bom jogo de muita gente. Ele quase não erra, não é muito regular. Ontem deu uma vacilada ou outra. Mas ele quase entregou, bem, mas de uma o forma jogo geral. dele, de forma geral. Quase deu uma entregada, um vacilo ou outro, mas ele é muito regular, muito seguro, né? Faz uma combinação boa ali com o Wanderson. Alguns meses atrás, de que Danilo seria jogador do Fla, assegurou que há uma campanha de pessoas próximas ao Firmino para que ele se torne reforço do Flamengo. Não é a primeira vez que o nome do Firmino é envolvido em especulações no Fla. Já havia ouvido, do José Buto, diretor executivo, de que o Firmino não faria parte dos planos, por conta de uma questão financeira, mas também de idade. O Firmino ganha mais de 10 milhões de reais por mês no Al-Ahly, com quem ele tem contrato por mais uma temporada na Arábia Saudita, embora o Al-Ahly já tenha dado sinais que te topa uma rescisão de contrato de forma amigável. Além dessa questão financeira, na oportunidade o Flamengo entendia que o Firmino não tinha as características que o Felipe Luiz buscava. Só que o tempo passou e uma série de nomes que o Flamengo buscou por função de atacante não puderam ser contratadas. Quase sempre o Flamengo esbarrou na sua incapacidade financeira. Hoje o Fla não consegue fazer investimentos muito altos. E é ciente dessa notícia de que pessoas próximas ao Firmino têm insistido no nome dele no Flamengo. Confesso que tentei, ao longo do dia, mais uma vez contato com o José Boto para ver se houve alguma mudança do Flamengo em relação a esse posicionamento para com o jogador. Até agora não consegui resposta, mas quero contar para vocês que uma fonte ligada ao Flamengo, a mesma que cravou que o Danilo seria contratado, assegurou que o Firmino quer muito jogar no Flamengo e tem feito esforços para que essa negociação vá adiante. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Fla. Roberto, Firmino seria um acréscimo importante? Você gostaria dessa contratação? Sim, não? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Negociação que de fato está bem encaminhada é de Jorge Carrascal, um meio atacante colombiano que pertence ao Dinamo Moscou. Flamengo e Dinamo acertam os últimos detalhes do acordo. É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo mais um conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo. Aí a gente reagiu primeiro da ESPN Brasil, do Grupo Dini, aí analisando aí o confronto do Flamengo, o grupo do Mengão aí, rapaz. O Flamengo vai estrear contra a Esperança, depois pelos donos da bola, com esse novo regulamento aí do sorteio do grupo do Campeonato Carioca 2026, algumas mudanças, né? Vai ter menos os jogos, 2 grupos. Também o SBT, Esporte Rio, com Vene Casagrande, Pedrosa e companhia. Trouxeram tudo aí hoje. A torcida do Flamengo prepara essa festa Aeroflá. E teve o Nicola aí soltando a bomba do dia nessa negociação entre Flamengo e Firmino, que a gente já tá vendo falando aí há muito tempo, mas agora é real. Firmino quer sim jogar com a camisa do Mengão. Seria um baita reforço, um grande reforço na minha opinião aí. O Flamengo trazendo Roberto Firmino, jogador de 33 anos de idade, experiência com passagem na seleção brasileira, grande jogador, fez história no Liverpool, ganhando Champions League, ganhando Premier League, é um baita jogador aí, um dos maiores artilheiros brasileiros do Liverpool, se eu não me engano é o maior artilheiro, né, que o Liverpool já teve de um jogador brasileiro. Então deixe seu like se você chegou até aqui, deixe nos comentários aí a sua opinião.